Seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia da Ser. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Colossenses. Gente, essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela nos traz um pouco de lembranças sobre Efésios, sobre Romanos, sobre Coríntios, e também nos mostra o quão é importante a permanência. Se eu pudesse dar um tema para essa carta, eu daria permanência. Paulo ele vai falar desde o início do texto, são 4 capítulos, e ele vai falar sobre nós sermos um povo cheio do Espírito Santo de Deus e não permitirmos que nem através de pessoas desconectadas do corpo, pessoas que não têm a revelação do Espírito Santo, e nem por qualquer outro tipo de motivo, tribulações, problemas, pecados, nós venhamos a deixar de viver o Evangelho. Paulo fala muito sobre isso e ainda vai dizer: Cristo é o cabeça, o foco, a fonte, a principal pedra preciosa da nossa vida do Evangelho. E é tão interessante nós olharmos isso porque Paulo ele fala, eu falei sobre permanecer, e Paulo ele fala aqui no versículo 23 do capítulo 1. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se deixe levar. Quantas pessoas elas vão para a igreja, elas se rendem, elas vivem experiências, mas aí o inferno levanta pessoas desconectadas do corpo, pessoas que não têm uma aliança com Deus, levanta problemas, traz passado, pecado, e ali essas pessoas começam a se envolver e deixam de estar conectados a Cristo. Paulo vai falar muito sobre isso nessa carta, e nós precisamos receber isso no nosso coração, porque às vezes a gente nem percebe, mas vem em forma de uma correria, vem em forma de problemas, vem em forma de situações. E o nosso amor, a nossa confiança, a nossa entrega de vida vai ficando cada vez mais esfriada. E Cristo é o foco da nossa vida. Nós não podemos ser pessoas religiosas. Nós não podemos nos tornar aquela pessoa que vai para a igreja e não sabe nem por que está indo, que vai ali, bate um cartão, literalmente. Pessoas assim que carregam um título de cristão, mas nem não viveu mudança, não viveu transformação. A transformação ela começou, mas ela foi paralisada. Foi até então, houve até um retrocesso. Tem pessoas que vivem retrocessos na sua vida espiritual. Então hoje, você e eu precisamos ser tomados por essa revelação de Deus e falar: em nome de Jesus, eu não aceito esse retrocesso espiritual na minha vida. Eu quero viver uma vida de permanência na presença de Deus. Por quê? Porque Cristo é aquele que opera através do corpo o amadurecimento, a transformação e o crescimento de cada um de nós. Não existe membro do corpo fora do corpo, gente. Não existe desengrejado. Pessoa desengrejada, ela é uma pessoa que está desvinculada de Deus. Ela perdeu a sua vida com Deus. Não tem conexão com Deus. Quem não tem conexão com Deus não está debaixo de salvação. Ah, mas eu vejo muitas pessoas pregando. Pois é, mas estão pregando uma palavra que não está aqui. E é essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos renova, que nos restaura. Sabe, eu estou falando isso, eu vou ler o versículo que Paulo vai citar, está no capítulo 2 do versículo aí, 18, 19 e 20, ele fala o seguinte: não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos, que alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é o cabeça do corpo. Unido a ele por meio de juntas de seus ligamentos, o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Vocês morreram com Cristo, ele nos libertou dos princípios espirituais deste mundo. Nós precisamos estar conectados com o corpo de Cristo. E aí todo o processo que nós aprendemos com o nosso bispo, lá no livro, sua descendência determina a sua eternidade. Todo o senhorio do inferno é removido a partir do momento que nós estamos conectados com Cristo através do corpo, sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, aonde o que era do inferno é retirado, é removido
e as coisas de Deus são colocadas dentro de nós. Aqui no capítulo 2, no versículo 11 e 12, nós vamos ver isso. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. E no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus. Tudo aquilo que exercia poder sobre a nossa vida foi removido de nós em Cristo Jesus. No capítulo 3, nós vamos ver Paulo falar muito sobre uma nova vida. Nós precisamos buscar, de fato, uma nova vida. E eu vou ler esse versículo 10 com você do capítulo 3. Revistam-se de nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer a Cristo e se tornam semelhantes a Ele. Final do versículo 11, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Sabe, nós precisamos de fato nos desprender de tudo aquilo que nos impede de viver a Cristo. Literalmente, coisas do mundo, religiosidades, você precisa se render para viver Jesus Cristo. Fala, Deus, me transforma. Eu quero de fato viver uma vida onde eu quero e vou te agradar. Sabe, nós precisamos ser um povo, acima de tudo, cheios da perfeita vontade de Deus. E para nós chegarmos ao final, Paulo vai dar um conselho igual ou semelhante a Efésios, ali no capítulo de Efésios, 5 também. Ele vai dizer, aqui é no 3, Efésios 5, e ele vai dizer sobre instrução sobre as famílias, sobre mulheres, homens, filhos, servos. E Paulo termina falando o quanto nós precisamos ser dedicados à oração, o quanto a nossa vida precisa trabalhar para o reino. E eu quero dar um conselho que Paulo deu para uma pessoa chamada Arquipo. Está aqui no versículo 12 do capítulo 4. Ele diz assim, digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. E hoje eu digo a você, cuide em realizar o ministério que Deus te deu. Não dê argumentos, não dê desculpas e muito menos não permita que ninguém te roube o seu bem mais precioso, que é o teu ministério. Não permita que ninguém destrua seu ministério. Cuide em realizar o ministério que Deus te deu. Eu aguardo você nas próximas cartas do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe.